Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos, a gente vai dar início ao curso de Geometria 1, que é o curso de Geometria Euclidiana Plana. Isso quer dizer que o ambiente geométrico no qual a gente vai trabalhar nesse curso é o plano, é o espaço bidimensional. Então, todos os elementos geométricos que a gente for trabalhar nesse curso vão estar contidos no plano. Certo? Então vamos dar início aqui com o capítulo 1, que é o método axiomático. Nesse capítulo a gente vai apresentar, além das proposições, vários axiomas que vão estruturar a parte inicial desse curso. Certo? Bom, no curso todo, o que a gente vai usar como notação é os elementos básicos que a gente vai utilizar no plano são pontos e retas. Todos os outros elementos geométricos vão ser descritos, né, a partir de pontos e retas, ou construídos a partir de pontos e retas. E no curso todo a gente tem as notações que a gente vai utilizar para ponto e para reta. Os pontos, de um modo geral, a gente vai denotar por letras maiúsculas do nosso alfabeto, né, como a gente já está habituado. Então, pontos podem ser denotados por A, B, C, D, né, sempre letras maiúsculas do nosso alfabeto. E PQ também são bastante utilizados, certo? Então, essas são as notações mais comuns, né? Mais comuns de pontos, mais frequentes. E retas vão ser denotadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, M, N, R, S, T, por exemplo. Então, retas M, N, R, S, T. Essas letras frequentemente vão denotar retas no plano, certo? Essas são as notações que a gente vai utilizar com mais frequência para ponto e reta. E aí, com isso, a gente pode começar a sessão 1.1, que aqui a gente vai falar sobre os axiomas de incidência e ordem. Eu vou começar a listar os axiomas e falar sobre esses axiomas e vou explicar quais são de incidência, quais são de ordem, né, e o porquê eles levam esse nome, beleza? Bom, o primeiro axioma que dá início aqui é o seguinte: ele diz que, dada uma reta, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem a ela. Bom, isso é bastante intuitivo, né? É óbvio que isso ocorre. E é por isso que é um axioma, né? Como a gente não consegue provar, né, essa afirmação na teoria, ela se torna um axioma, a gente assume ela como verdadeira a partir da intuição. Então, dado uma reta, vamos representar aqui, por exemplo, dado uma reta R, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem a essa reta. Então, por exemplo, existe um ponto A aqui, que pertence a essa reta, e também existe um ponto B que não pertence a ela. E existem infinitos pontos nessas condições, né? Esse é um axioma de incidência, ou seja, esses pontos incidem ou não sobre essa reta. O ponto A incide sobre a reta R e o ponto B não incide, certo? Então ele é um axioma de incidência. E além disso, ele é um axioma que dá a existência desses pontos. Isso é muito importante, ou seja, dada a reta R, existem pontos sobre a reta e também existem pontos fora dessa reta, certo? Esse é o axioma 1, bastante intuitivo, a gente acaba utilizando ele de maneira natural, né? Sem perceber. Bom, axioma 2, o axioma 2 ele na verdade, o primeiro postulado, né, dos elementos de Euclides. Postulado e axioma são sinônimos, né? Significa a mesma coisa. As duas palavras significam a mesma coisa. Então, esse é o primeiro postulado de Euclides, né? Que ele diz o seguinte, ele é bem clássico, né? Dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Então, representando aqui, né? Vamos supor que a reta eu chamo de R, novamente. Dados dois pontos distintos, vamos colocar aqui um ponto A e aqui um ponto B. Dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Esse é um axioma de incidência também, né? Porque nesse caso os pontos A e B incidem sobre essa reta, certo? Ambos incidem. Mas mais do que isso, esse é um axioma de existência e unicidade. Por quê? Dados os dois pontos distintos A e B, existe uma reta que os contém e, além disso, ela é única. Então, esse é um axioma de existência, essa reta que contém A e B existe, e, além disso, ela é única. Então, se no desenvolvimento de uma demonstração você tiver duas retas, R e S, que contêm esses dois pontos distintos, então, necessariamente, elas são coincidentes pela unicidade,
certo? Então é um axioma de existência e unicidade, além de ser um axioma de incidência, beleza? Esse é um axioma bastante comum, né? A gente usa bastante a unicidade, e aí com isso a gente vai utilizar o axioma 2 para falar sobre a proposição 1, né, a próxima proposição, e fazer a demonstração dela, beleza? Bom, então vamos lá. Proposição 1, agora a gente já tem ferramenta, né? Ferramentas para poder provar essa proposição. Importante, no desenvolvimento axiomático, essa proposição já deixa de ser um axioma porque a gente consegue demonstrar ela, a gente consegue fazer a sua demonstração, certo? Então vamos lá. O que diz a proposição 1? Ela diz o seguinte: a interseção de duas retas distintas é vazia ou ocorre num único ponto, certo? O que está por trás dessa proposição? Vamos lá. Aqui, na verdade, está sendo tratado, o que está sendo dito implicitamente nessa proposição é sobreposição relativa de duas retas num plano. Então, bora lá. Considera duas retas num plano, RS. Quais são as possibilidades de posição relativa entre essas duas retas no plano? Bom, elas podem ser coincidentes, né? R igual a S. Elas podem ser paralelas ou podem ser concorrentes. Só existem essas duas possibilidades, essas três possibilidades, certo? Porém, na proposição por hipótese, essas retas são distintas. Então, o caso em que elas são coincidentes, a gente já descarta. Logo, elas só seriam, né, intuitivamente, paralelas ou concorrentes. Ou seja, o que está sendo dito aqui nessa proposição é o seguinte, que se duas retas são distintas, então a interseção entre elas é vazia, que corresponderia ao caso onde elas são paralelas, ou a interseção ocorre num único ponto, que coincide com o caso em que elas são concorrentes. Apesar da gente ainda não ter definido a rigor aqui o que são retas paralelas e concorrentes, a gente ainda vai definir isso, retas paralelas, o que está implícito nessa proposição é isso, que se as retas são distintas, ou a interseção é vazia, ou ocorre no único ponto. Então, o que a gente vai provar aqui a rigor, algebricamente, a gente vai supor que essas retas são distintas, e a gente vai mostrar que a interseção ou é vazia, ou ocorre num único ponto. Só vai ocorrer uma dessas duas possibilidades, beleza? Bom, essa demonstração é direta, né? Vamos sair supondo a hipótese. Então, por hipótese, a gente tem que essas retas são distintas, certo? E aí a gente vai provar que a interseção é vazia ou ocorre num único ponto. Então, vamos supor RS duas retas distintas. Então, sejam R e S retas distintas, certo? Essa é a nossa hipótese. Agora, o que a gente vai provar que a interseção entre elas é vazia ou ocorre num único ponto. Do ponto de vista da lógica, com respeito à interseção, só existem duas possibilidades, né? A interseção de RS ou é vazia ou é diferente de vazia, ou ela é não vazia, concorda? Se a interseção for vazia, a gente já supre esse primeiro caso. Esse caso já é satisfeito, né? E aí a gente depois supõe que a interseção é não vazia e mostra que ocorre isso, que essa interseção ocorre somente num único ponto. Então, do ponto de vista da lógica, a gente pode supor que ela é vazia ou não. Só existem essas duas possibilidades. Se a interseção entre R e S é vazia, então já ocorre o primeiro caso, a gente já satisfaz o primeiro caso da tese. Temos o primeiro caso, certo? Então aqui já é satisfeito o primeiro caso. Temos o primeiro caso, certo? Aqui a gente já satisfaz o primeiro caso. Agora o que a gente faz para prosseguir na demonstração? A outra possibilidade é a interseção ser não vazia. Agora, olha só, que é outra possibilidade. Só existem essas duas, né? Se a interseção entre RS é não vazia, o que ocorre? Agora, o que a gente precisa provar é que nessa hipótese ocorre como a interseção não vazia, a gente precisa provar que ela ocorre num único ponto. Então, isso que a gente vai afirmar. Afirmamos, a gente faz essa afirmação e aí a gente prova ela. Afirmamos que RS... que R e S se interceptam num único ponto.
se interceptam num único ponto. Beleza? Bom, isso é o que a gente precisa provar agora. Por hipótese, a gente tem que a interseção é não vazia. A gente precisa provar essa afirmação, que R e S se interceptam num único ponto, que é a nossa tese. Provou isso, acabou a demonstração, certo? Como a gente vai fazer isso? Agora, para demonstrar essa afirmação, a gente vai fazer isso por contradição. Como isso é feito? A gente vai supor que isso não ocorre por absurdo, né? Contradição, absurdo é equivalente. Dizer as duas formas. Então a gente vai supor que essa afirmação não ocorre e vai cair em contradição. Com a hipótese, com alguma coisa, tem que cair em contradição, certo? Então o que a gente vai afirmar, tentando provar aqui por contradição, é que essas retas não se interceptam num único ponto. Ou seja, se interceptam em pelo menos dois, já que a interseção é não vazia. Então essa é a nossa hipótese de contradição. Então, de fato, vamos provar isso por contradição. Vamos supor que existem dois pontos distintos pertencentes a R e a S, a sua interseção. Então, de fato, se existissem, olha só, se existissem dois pontos, A e B, distintos, que pertencem à interseção, ou seja, como a gente pode escrever isso? Tais que ambos A e B pertencem à interseção R com S, certo? O que a gente tem que provar? Se esses pontos, se existissem dois pontos distintos que pertencem a essa interseção, a gente tem que cair numa contradição, que imediatamente a gente já cai. Aí a questão é, como a gente cai em contradição aqui? A ideia é a seguinte, olha só. A gente está supondo que existe dois pontos distintos pertencentes à interseção, certo? Para cair em contradição, a gente vai utilizar exatamente o axioma 2. O axioma 2 diz que, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém, ou seja, a unicidade vai nos dar a contradição que a gente precisa. Por quê? Dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Nesse caso aqui, a gente tem as duas retas R e S contêm esses dois pontos distintos. Como essa reta é única, necessariamente pelo axioma 2, R e S coincidem. Então, olha só. Então, pelo axioma 2, teríamos R igual a S, o axioma 2 garante isso. E isso nos dá uma contradição. Por quê? Porque, por hipótese, R e S são distintas, o que contraria a hipótese. Olha que bacana. Com isso, a gente conclui essa demonstração. O que contraria a hipótese. Certo? Com isso a gente fecha a demonstração, né? Porque a gente supôs que existissem esses dois pontos, caiu contradição. Logo, existe um único, que é o que a gente queria provar, certo? Com isso a gente conclui e, implicitamente, por trás dessa demonstração, a ideia é a seguinte: se essas retas são distintas ou a interseção é vazia, intuitivamente, mesmo sem ter definido retas paralelas, a gente pode representar geometricamente. Então, se elas são distintas, ou a interseção é vazia, essa seria a representação, ou a interseção ocorre num único ponto, que seria o caso onde as retas são concorrentes. Apesar de ainda não ter definido retas paralelas e concorrentes, intuitivamente a gente pode utilizar essas representações para enriquecer a interpretação dessa demonstração. Beleza?